Olá, Helenos e Helenas, eu sou Társilo Delfim, eu estou trazendo mais alguns minutinhos de RB aqui para vocês, e hoje o papo vai ser muito reto, para vocês terem uma ideia. É, a crise que o Botafogo está vivendo nesse momento é extremamente preocupante. A gente vai falar sobre ela, então, depois da vinheta. É o seguinte, pessoal, Botafogo mais uma vez humilhado, mais uma partida ridícula do Botafogo, dessa vez perdendo para a fortíssima Portuguesa, né, daqui do Rio de Janeiro, e o Botafogo ficando de fora das semifinais do falido Campeonato Carioca. Eu quero ver se qualquer que seja o campeão do Campeonato Carioca, a imprensa esportiva, né, a dita oficial, vai colocar também as manchetes, o título da manchete, dizendo fulano de tal é campeão em ano de campeonato esvaziado, né? Vamos ver se eles vão ter esse senso de justiça da mesma forma que eles fizeram com o Botafogo lá atrás, né, quando o Botafogo ganhou aquele Carioca, vencendo o Fluminense lá em Volta Redonda. Enfim, são águas passadas. Eu quero falar do presente do Botafogo, que é o presente que me preocupa, né, porque o que está acontecendo no Botafogo é uma coisa extremamente grave por todos os ângulos que a gente possa olhar, né, e tem todo mundo que está envolvido com o Botafogo nesse momento tem culpa, tem sua parcela de culpa, né? O Botafogo ontem perdeu uma partida onde a gente entra com uma equipe inexplicável, com um sistema tático inexplicável, que contradiz tudo aquilo que o próprio Luiz Castro afirma, que acredita no futebol. Então não tem nenhuma explicação técnica plausível para que o Luiz Castro tivesse feito o que ele fez ontem, de entrar com aquela formação tática bizonha, bizarra, e que acabou culminando com a nossa derrota para a Portuguesa por 1-0, e que se a gente tivesse pelo menos virado o jogo, a gente teria se classificado, né? Porque o Boa Vista empatou com Volta Redonda. Não quero nem jogar luz sobre esse jogo, Boa Vista e Volta Redonda. Eu tenho um primo que estava lá no jogo, né? E assistiu em loco o que estava acontecendo lá. Se o Botafogo tivesse virado, né? E aqui é o si, que eu não gosto de falar de si, mas se o Botafogo tivesse virado para cima da Portuguesa, muito provavelmente o Boa Vista não teria conseguido empatar com Volta Redonda. As circunstâncias nas quais isso se deu lá, na verdade, segundo o relato desse meu primo, foram para lá de estranhas. Mas, enfim, não interessa. A incompetência foi toda do Botafogo. O Botafogo se desclassificou do Campeonato Carioca. E aqui eu vou começar a minha análise, eu vou começar a minha crítica aqui, falando especificamente do senhor Luiz Castro. O trabalho do Luiz Castro à frente do Botafogo é ruim, é muito ruim. A gente tem alguns lapsos, alguns momentos em que o trabalho parecia que engrenar. A gente teve alguns jogos que a gente pode dizer aqui que o Botafogo demonstrou que havia, né, um padrão, que havia realmente um trabalho sendo desenvolvido, que aquilo ali poderia gerar frutos, mas a coisa de repente desanda, né? E essa tem sido a regularidade do trabalho do Luiz Castro, né? Parecendo aquela metáfora que o pessoal gosta de fazer quando querem zoar a gente, parece o golfinho, né? Sai da água, faz uma gracinha, dá umas piruetas, depois afunda de novo. É assim que tem sido o Botafogo de Luiz Castro, tecnicamente falando. O seu trabalho à frente do Botafogo tem que ser questionado, sim. Tem que ser questionado se o Luiz Castro realmente é um homem, né, para tocar aquilo que se entende, né, como projeto de Botafogo. Porém, uma coisa que eu acho muito injusta, e é por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui, para conversar com você, torcedor alvinegro, porque nós aqui vamos falar de torcedor para torcedor, tá? O que, na minha opinião, não é justo, o que, na minha opinião, está acontecendo é que existe uma agenda, né, para culpar uma pessoa que já tem culpa, que é o caso, no caso, Luiz Castro, mas ao mesmo tempo que é focar toda a artilharia no Luiz Castro, é salvar quem realmente tem que responder por tudo que está acontecendo no Botafogo. E aí eu vou conversar com você, que é meu irmão de camisa, que está sempre na arquibancada com a gente, e eu vou fazer algumas perguntas aqui. Eu quero que eu vou colocar, inclusive, 3 opções de resposta. Todo mundo fala que o Tássilo é o cara das enquetes, é o Zé Enquetinha, que eu sempre coloco enquete aqui. Beleza, eu vou fazer justamente isso. Eu vou colocar a minha enquete e eu vou colocar aqui 3 personagens principais do Botafogo atual, tá? Eu vou colocar eles: John Textor, Durcésio e Luiz Castro.
São essas 3 opções que vocês terão aí para responder. Eu vou fazer algumas perguntas e eu quero que vocês respondam essas perguntas, porque eu quero ajudar o torcedor alvinegro a tentar pensar, a tentar, ao receber as notícias, ao assistir as lives, ao receber as informações, que o torcedor alvinegro seja pelo menos crítico daquilo que esteja ouvindo, daquilo que esteja assistindo e que não caia, tá? Que não caia nas narrativas canalhas, baratas, enviesadas e que buscam somente um objetivo, né? Que é proteger a imagem de quem hoje, na minha opinião, é o maior responsável por tudo que está acontecendo no Botafogo. Então vamos lá, eu vou fazer as perguntas aqui e você aí mentalmente vai respondendo, tá? E depois você pode até colocar no chat, né, as suas respostas por escrito de quem você acha que seria o responsável por tudo isso que eu vou perguntar aqui no chat também. Então vamos lá. A primeira pergunta é: quem ao comprar 90% da SAF Botafogo prometeu mundos e fundos nas primeiras entrevistas, dizendo que traria jogadores, inclusive jogadores de alta estatura, cogitou-se Marcelo, que se apresentou para o Fluminense, cogitou Zahavi, cogitou Cavani, James Rodrigues. Quem que prometeu isso? Tá? Naquele momento, em entrevista ao GE e entrevista também à Botafogo TV. As 3 opções estão aí na tela para vocês. A segunda pergunta: quem ao assumir a SAF não contratou um CEO, um CFO para gerir o clube no seu dia a dia? Quem que não fez isso? Quem que manteve a estrutura do Botafogo atual pré-SAF, no período pós-SAF, e que não contratou uma pessoa, um gestor qualificado para tocar o Botafogo no seu dia a dia? E isso vai ter consequências nas próximas perguntas. Vocês vão entender o porquê das próximas perguntas. A terceira pergunta é: quem escolheu o Tairo Arruda para ocupar a posição de diretor executivo interino há mais de 1 ano na SAF? Nós temos um diretor executivo da SAF interino há 1 ano. Vocês conseguem imaginar o tamanho de um absurdo desse? O tamanho de um absurdo que seria uma empresa de médio grande porte ter um diretor executivo não qualificado para o cargo, ocupando o cargo mais importante da empresa durante 1 ano? Quem foi a pessoa que escolheu o Tairo Arruda, esse gestor? E por quê também? Fica aí a pergunta também. A quarta pergunta: quem que rompeu unilateralmente contratos vigentes com o clube, gerando multas de rescisão e possíveis acionamentos na justiça por indenizações? Porque é muito simples isso, é muito fácil você culpar o RCE, é muito fácil você culpar a justiça brasileira, né, por estarem furando a fila do RCE, quando você, no período pós-SAF, o que já de início joga por terra qualquer argumento de que a culpa é da lei, que a culpa é do RCE, que a culpa é do judiciário furando fila. No momento que você assume a SAF e anuncia pelo Twitter que você vai romper contratos unilateralmente, qualquer boçal, qualquer capivara é capaz de saber que quando você rompe um contrato onde estão previstas multas rescisórias na rescisão desse contrato, multas não são pequenas, são milionárias, justamente para forçar com que as duas partes cumpram o contrato até o final, é natural que você saiba que isso vai gerar uma rescisão. E se você não paga essa rescisão, se você aí que está me ouvindo, que está nesse momento me assistindo, se você tinha um contrato com o Botafogo, você tem o contrato terminado pelo lado do Botafogo de forma unilateral, sem nenhuma explicação. Eu vou terminar o contrato porque não atende aos meus interesses. Esse foi o argumento, tá? E você não recebe a sua indenização, o que você faz? Você espera a caridosa alma do rei do Rio decidir te pagar, ou você vai buscar os seus direitos na justiça, aciona na justiça? E o que você espera que a justiça faça com relação a isso? O que você espera de um juiz? Que ele simplesmente pegue a sua dívida e interprete a sua dívida de acordo com a vontade do dono do Botafogo, ou que ele te dê o ganho de causa observando tudo aquilo que está no contrato e tudo aquilo que está dentro da lei na justiça? Pensa dessa forma também, tá? Você aí que está me assistindo nesse momento. Vamos para a quinta pergunta. Quem insistiu na contratação do Zahavi
por 4 meses, nos fazendo jogar, né, a Copa do Brasil, naquela fase da Copa do Brasil, contra o América Mineiro, apenas com Matheus Nascimento como opção de centroavante do Botafogo, né, porque o Erisson teve problemas ali, se eu não me engano, não sei se ele estava machucado e tal, mas Matheus Nascimento como nossa opção de ataque, ali tinha Chay, ali tinha boa parte do time ainda remanescente da Série B, e nós fomos eliminados pelo poderoso América Mineiro por 5-0 no placar agregado. Mas quem que não deu, quem que não trouxe, quem que nos obrigou a jogar sem centroavante contra o América Mineiro? As respostas, né, você tem 3 opções aí embaixo, né, para responder. Quem contratou Nico Ramalainen, Jacob Montes, Dylan Taleiro, entre outras babas, entre outros perebas desses aí, que vieram sei lá de onde, para o time sub-20, sub-23 e o time profissional também, falando sobre pernas aveludadas, novo Cristiano Ronaldo, né? Quem que fez isso? Quem transferiu ativos do Botafogo, como, por exemplo, Barreto, Oyama, Del Piage, lá para o Molenbeek, sem explicar como se deram essas transações e que termos que foram? Eu não estou reclamando aqui, né, do fato do Botafogo negociar jogadores que a gente sabe que não cabem mais no nosso elenco, que a gente não tem mais espaço para eles, tecnicamente falando. Mas em que condições essas transações se deram? O Botafogo recebeu alguma coisa? O Botafogo somente cedeu esses jogadores? Ou o Botafogo cedeu direitos econômicos que pertenciam ao Botafogo ao Molenbeek? Isso significa, literalmente, você pagar para ceder. Como se deram essas transações, afinal de contas? A próxima pergunta. Quem nunca apresentou sequer um balanço trimestral desde que assinou um contrato que o obriga a fazer isso? Não é vontade do John Textor, não é vontade de quem quer que seja o gestor do Botafogo, não é favor publicar os balanços trimestrais. É obrigação contratual. Qualquer gestor de pequeno negócio é capaz de fazer um balanço da sua empresa em cima da coxa, num papel de pão, e você não pode dar como desculpa ferramental, se você não tinha o SAP, se você não tinha uma planilha de Excel, você não pode dar isso como desculpa. É uma obrigação você fornecer os dados, você se comprometer com a transparência do clube com o qual você tem contrato, você está obrigado a gerir. A próxima pergunta. Quem gastou mais do que podia e devia na folha do futebol e não teve receita no final do ano para cumprir o fluxo de caixa? E aí eu estou falando do futebol inteiro. Eu incluo sub-20, sub-23 e profissional. 101 jogadores com contrato profissional com o Botafogo. É muito simples. Se você, mesmo com os aportes que você vai fazer, mesmo com as poucas receitas, porque o Botafogo estava vindo da Série B, se você não tem dinheiro para bancar essa folha, quando chegar no final do ano, além de você ter que pagar as dívidas que você se comprometeu ao assinar o contrato, porque é assim, quem deve pagar as dívidas do Botafogo é a SAF, não é o Botafogo Associação, é a SAF. No momento que assina o contrato e adquire o Botafogo, se comprometeu a fazer isso. Se você gasta mais do que você arrecada, é muito simples. Você não vai ter fluxo de caixa no final do ano. Qualquer gestor medíocre saberia disso. Aí você tem as consequências. E vem a próxima pergunta. Quem ficou devendo salários, direitos de imagem, recolhimento do FGTS dos profissionais de futebol do Botafogo, contrariando aquilo que está escrito no contrato? Porque no contrato, se ele atrasar pagamento, se ele atrasar depósito de FGTS, recolhimento de FGTS, ou então pagamento de direitos de imagem, ele está quebrando o contrato. Isso está escrito no contrato que ele assinou. Quem foi, e a próxima pergunta, o responsável pelo planejamento de fim de ano do Botafogo, prorrogando o período de trabalho dos jogadores, levando o Botafogo para fazer uma excursão, para jogar um amistoso contra o Crystal Palace, lá na Inglaterra?
Quem foi o responsável por esse planejamento? E naquela época, os jogadores já com direitos de imagem e salários atrasados. E aí, é impossível a gente não fazer a próxima pergunta. Quem que brigou com a Ferg? Quem que brigou com a Ferg sem ter a menor ideia de que briga estava comprando? Quem que comprou uma briga com uma pessoa que ele não sabia qual era o poder que essa pessoa tinha? A capacidade que essa pessoa tinha de retaliar e prejudicar o Botafogo. E a próxima? Quem anunciou a pré-temporada nos Estados Unidos e quem não conseguiu cumprir? Quem que não entregou os reforços que o técnico prometeu? Eu digo reforços, porque no caso da perda de jogadores titulares da equipe, são reposições. O que o Luiz Castro pedia no final do ano era que, para além do elenco que ele já tinha, ele precisava reforçar, porque as metas definidas, e por quem, né? Quem definiu essas metas? Definidas pelo dono do clube, de chegar numa Libertadores da América, de você fazer uma campanha digna na Copa do Brasil e de você brigar pela Sul-Americana, só podem ser atingidas se aquele elenco que a gente tinha no ano passado fosse reforçado e não enfraquecido. A próxima. Quem falou em público, em live, lá no Fogão Net, que a lei da SAF está quebrada? Que não iria mais pagar o RCE. Falou ao vivo que não iria mais pagar o RCE, gerando, inclusive, um mal-estar na justiça, entre credores, juízes. Imagina um juiz ouvindo isso. E que teríamos também capital para investir em reforços. Quem falou isso? Em live. Para o público, para a torcida do Botafogo. Quem veio ao Rio de Janeiro, essa é a próxima também, quem veio ao Rio de Janeiro para tentar contratar o João Gomes do Flamengo, pagando mais do que o clube que levou o João Gomes pagou, e acabou, na verdade, levando um não na cara e teve que levar o prêmio de consolação para o Lyon, que foi o titular do Botafogo, uma das maiores revelações do Botafogo, numa transação para lá de obscura, em que primeiro se fala no empréstimo esdrúxulo, com valor completamente esdrúxulo, que solta uma nota ridícula e que depois disso tudo é obrigado a dar um cavalo de pau, nó em pingo d'água, para dizer que o Jefinho foi vendido por 10 milhões de euros e ninguém sabe para onde foi o dinheiro, como o dinheiro foi colocado. Não tem balanço. Será que esse dinheiro vai entrar no Botafogo? Será que esse dinheiro vai ser usado no Botafogo? Se vai ser usado no Botafogo, ou se já foi usado no Botafogo, como que a gente vai saber? Balanço. Cadê o balanço? A próxima. Quem nomeou o presidente do Botafogo, o atual presidente do Botafogo, da associação, para uma cadeira no conselho diretor no Lyon? O subordinando assim, na hierarquia do clube francês. Quem fez isso? E por último, a última pergunta, e para mim a mais grave de todas. Quem, afinal de contas, era o responsável por fiscalizar tudo isso e cobrar do responsável o cumprimento do contrato assinado? Meus amigos, se vocês chegaram até aqui no vídeo, vocês já sabem as respostas de tudo que eu estou perguntando. E, de novo, o meu objetivo aqui é apenas ajudar o torcedor alvinegro a ser mais crítico, questionar as informações que a gente recebe, que a gente vê sendo espalhadas por mídias alternativas e pela mídia tradicional também, cada um com seu interesse, tá? Com relação ao Botafogo. Não se enganem, o Luiz Castro tem culpa. O Luiz Castro tem culpa. Se ele é o homem, hoje, ideal, se é o técnico ideal para ser o cara que vai conseguir implementar, né, tecnicamente, dentro do campo ali, aquilo que precisa ser implementado no Botafogo, eu tenho muitas dúvidas. Tá? E uma demissão do Luiz Castro não seria nenhum absurdo. Mas, de novo, é aquela história. Se a sua vaca está infestada de carrapato, não adianta você matar a vaca. Os carrapatos vão trocar de vaca. Basicamente é isso. O Botafogo hoje passa por um momento crítico.
A única coisa que a gente quer é que o contrato assinado com o Botafogo seja cumprido em seu rigor e que quem tem que fiscalizar esse contrato o faça no interesse, na defesa dos interesses do Botafogo. O Durcésio não pode mais continuar na presidência do Botafogo, ou pelo menos minimamente sendo a pessoa responsável pela cobrança do cumprimento das regras, do cumprimento do contrato com o Botafogo. O Durcésio tem que decidir de que lado ele está. O Durcésio tem que decidir se ele defende os interesses do Textor e do Lyon, e do parceiro do Lyon, Rezende, ou se ele defende os interesses do Botafogo, clube do qual ele é presidente. E você, torcedor, também, nós, torcedores aqui, precisamos tomar uma decisão. Ou a gente cobra das pessoas que precisam ser cobradas, com a veemência que precisa ser utilizada, sem nenhum traço de violência. Eu disse veemência, contundência, mas jamais violência, tá? Ou a gente direciona a nossa ira, a nossa raiva, a nossa indignação para as pessoas que são merecedoras dela, ou então a gente só vai enxugar gelo e a gente vai ver os problemas eternos do Botafogo se repetindo. E eles vão continuar se repetindo, porque existe uma agenda para desviar o foco das pessoas que realmente precisam ser responsabilizadas no Botafogo. Beleza? Se você concorda, discorda, deixe sua opinião aí. Não tem problema discordar, pode colocar aí também. A gente reconhece tudo aquilo que foi feito até agora no Botafogo pela gestão do John Textor. Não é favor, é cuidar do Botafogo porque é negócio dele também. Ele não veio para o Botafogo por amor ao Botafogo. Ele veio aqui porque ele tem interesse nos negócios dele. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aí, se inscreva na Rádio Botafogo, considere tornar-se membro também. E eu volto a qualquer momento com mais alguns minutinhos de RB. Um abraço, tchau.